Profeta da Liberdade é um dos títulos dado a José Comblan, grande teólogo que homenageamos no centenário do seu nascimento. Ele tinha um compromisso como teólogo, mas como formador do povo mais simples, de traduzir o Evangelho para que as pessoas pudessem compreender. Vamos acompanhar Alzirinha, a teóloga que muito estudou e estuda sobre as obras de Comblan. Tanto é que seu doutorado feito na Bélgica trata exatamente sobre Comblan. Ela tem muitos a nos informar. Vamos acompanhar, vale a pena. Então, Comblan tem uma produção, e essa produção são mais de 60 livros, mais de 110 artigos publicados em 4 linhas. E eu costumo dizer que todas essas línguas, esses artigos, esse refletir, ele vai muito em linha com a teologia latino-americana. Né? De fato, Comblan é um dos grandes teólogos que construíram a teologia latino-americana, que construiu não só a teologia, mas como as instituições de pensar teologia, como, por exemplo, a SOTER, não é? A Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, que até hoje se reúne em Belo Horizonte a cada ano, no mês de julho, para discutir os temas à luz dessas duas disciplinas, para discutir os temas pertinentes a essas duas disciplinas, não só nas questões da eclesiologia, mas do pensar teológico propriamente dito. E é interessante pensar que Comblan ele vem de um raciocínio e de uma cultura muito belga, o seu humor muito fino, o seu silêncio, a sua maneira de observar, isso é culturalmente muito interessante. Eu o conheci pessoalmente uma única vez antes de ir para o doutorado na Bélgica e depois convivendo também naquela cultura durante 4 anos, você começa a perceber também esse traço nas suas obras, esse traço observador, esse traço de pensar sistematicamente todas as questões antes de pensar a sua prática. Comblan era um biblista de origem, o seu doutorado é um doutorado em teologia bíblica, ele foi um discípulo de Lucien Cerfaux, um grande especialista em Paulo. Comblan também igualmente era um paulino, E toda a sua obra ela é baseada necessariamente nesses textos bíblicos, Ele parte sempre da perspectiva bíblica e ganha um escopo maior, então um aspecto sempre mais amplo das questões, E isso é muito próprio do seu pensar. Então, essa colaboração de outro olhar e de outra forma de pensar, eu acho que é de uma riqueza enorme. Tem alguns testemunhos dos fundadores da SOTER que me chamam a atenção porque vão de acordo e convergem para a minha percepção também pessoal, de que Comblan era um visionário. Então, eu costumo dizer, e o nosso grupo de pesquisa, isso é um consenso para os pesquisadores, que Comblan hoje estaria, por assim dizer, nadando de braçada junto com o Papa Francisco. O Papa Francisco ele tem esse traço de uma teologia muito contextual, de uma teologia que toca aos temas do presente, que toca as demandas humanas, que toca as alegrias, os sofrimentos, que faz referência, que vai ao encontro, dessas alegrias e das tristezas dos homens de hoje, como nos lembra a Gaudium et Spes número 1. Então, nesse sentido, ele retoma o Concílio Vaticano II, a agenda do Concílio Vaticano II, e novamente encarna, e busca encarnar, mais uma vez de forma muito concreta, não só o Evangelho na história, mas como a teologia e o pensar sobre o Evangelho na história. Comblan é sem dúvida o profeta da liberdade, nos convoca todos e todas para uma compreensão mais profunda da tradição de Jesus, voltar às fontes, voltar ao Jesus histórico para alimentarmos nossa fé e nosso compromisso com o Evangelho vivo. Tchau!